Senhor Arthur, esse é Rotealia. Isso não foi legal da parte de vocês. Contar só agora. Vocês realmente nos decepcionaram. Agora entendi. Eles deviam querer nos fazer uma surpresa, né? Sinto que vou chorar. Por que tu está chorando? Nossa âncora estabilizadora voltou. Agora podemos dizer que temos um respaldo. Você não disse ontem mesmo que eu era seu apoio inabalável? Não espere que a SRTA, Clara, resolva tudo. Estando ela aqui ou não, vocês precisam se virar sozinhos. CRTA, Lia, Senhor Arthur, entendemos o que querem dizer. Fiquem tranquilos, com certeza vamos mostrar a SRTA Clara que a StarTech não a decepcionou na ausência dela. Certo. Voltem ao trabalho. Olhem só isso. Grupo Dongyang. Não tem nenhum problema aqui. Senhor Rafael, tem mais alguma instrução? Vamos encerrar por hoje. Obrigado a todos pelo esforço. Senhor Rafael, isso. Clara Estela. Escolha um. Se eu pudesse trocar este cartão por você, Você concordaria com um pedido meu? Tudo bem. Jantar juntos? Vamos. Cozinha do Lanka. Vamos. Quero. A senhorita Barbosa gostaria de convidá-lo para almoçar com ela. E ela reservou uma sala privativa na cozinha do Lang. Está esperando. Você vai? Você sabe fazer mágica? Cozinha do Lang. embora o grupo de talentos seja difícil de lidar, eu gosto de lidar com essas situações desafiadoras. Especialmente com você. Então, espero ansiosamente nossa colaboração. Esta refeição celebra meu retorno a Henristela. E também dá as boas-vindas a você. Pensar que estou no país, fazendo minha primeira refeição de verdade em casa com você. Parece um pouco surreal. Quando você estiver sobrecarregado de trabalho, vai saber como é a realidade. Já viu? Eu não preciso de mais. A convidada que subiu agora há pouco é a grande estrela Marina. Não sei com quem ela está jantando. Só ouvi ela falando ao telefone. Sobre o senhor Rafael ou algo assim. Deve ser um grande chefe. Senhor Rafael? Será que é o Rafael Campos? Obrigado. Certo, aguarde um momento. Este restaurante é bem distinto. Espere um momento. Abra e dê uma olhada. Como você fez isso? Ingresso de cinema, eu quero muito dizer a ele. Você não me respondeu antes. Você quer ir à pré-estreia do filme juntos? Acabei de entrar na Henristela.
Tenho muito trabalho para fazer. Cozinha do Lang. Embora o trabalho seja importante, a vida pessoal também é necessária. Se você não se divertir, de onde virá a motivação para o trabalho? Se você não me despreza, Me acompanhar para passar um tempo fora do trabalho é uma boa escolha. Obrigado pelo lembrete. Vou prestar atenção em equilibrar trabalho e descanso. Mas não quero que outros se envolvam na minha vida pessoal agora. Sua rejeição é realmente impiedosa. É por causa do Rafael Campos? Se você ainda gosta dele, não significa que não conseguirá superá-lo no futuro. Temos muito tempo para passar juntos. Posso competir com ele de forma justa. Acho muito bom sermos amigos. Vamos ser amigos primeiro. Com licença, senhor, senhora. Vou servir um prato primeiro. Senhor Melo, você chegou com o Sr. Rafael? Senhorita Barbosa, sinto muito. O Sr. Rafael está em uma videoconferência agora. Não é conveniente para ele comparecer ao compromisso. Tudo bem, então. Já que o Sr. Rafael está ocupado, nos encontramos outra hora. Obrigada, Sr. Melo. De nada. O Sr. Rafael pediu que eu encomendasse uma cesta de flores para você. Ela será enviada para a pré-estreia mais tarde. Desejo uma pré-estreia tranquila e grande sucesso de bilheteria. Agradeço ao Sr. Rafael. Este lugar é realmente agradável. Contanto que seja do seu gosto, eu temia que você não se acostumasse com a comida daqui. Das poucas vezes que voltei antes, sempre tive azar com a comida. Você é tão bom em pedir comida, me leve com você quando for comer fora no futuro. Vou sair com você. Você tem um jogo bem profundo. Não importa quão profundo seja o jogo. Você já percebeu, não é? Sr. Rafael, obrigado pelas flores. Não deixe de vir à estreia mais tarde, se estiver livre. Grupo Dongyan. CRTA. Clara, vou sair do trabalho agora se não houver nada urgente. Tudo bem. Está a 90 metros de você. Ele realmente não desligou a localização. As estrelas brilham na noite e no dia sem fim. Segurando minha mão, cruzando terra e mar. Clara Estela está a 52 metros de você, chamando meu nome de longe para me guiar. Somos os abençoados pelo céu sem fim. Capitão Hugo Faria está a 36 metros de você. Você é tudo. Rua Yushan, ramal 3. Você tem estado livre ultimamente. Seu pai e eu estamos pensando em ir para Porto Estela amanhã por alguns dias. Vamos trazer algumas especialidades locais para você. Vou fazer alguns preparativos. Vou levá-los para conhecer Porto Estela. Se seu pai e eu formos à sua casa, não vamos incomodar, certo? Como poderia incomodar? Claro que não é incomodo. Assim que reservarem os voos, me enviem as informações que eu vou buscá-los. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rafael Mar StarTech. Senhor Lourenço.
CRTA, Clara precisa de algo. Sente-se. Senhor Lourenço, gostaria de tirar um dia de folga. Você é a vice-presidente. Não precisa me pedir licença. Pode simplesmente se organizar. Não tem medo de que eu folgue? Você é famosa por ser workaholic. É bom equilibrar trabalho e descanso. Você realmente deveria descansar bem. Recarregue as baterias para uma longa jornada. Está me programando uma viagem de negócios. Para onde? A exposição e cúpula de medicina com IA de Shenzhen está chegando. O organizador enviou um convite. Meu nome está nele? Abra e dê uma olhada. Convite para a quinta exposição e cúpula de medicina com IA de Shenzhen. Convite para a quarta cúpula de medicina com IA de Shenzhen. Se decidir ir, me responda até amanhã, ao meio-dia. Já faz um ano inteiro desde a última cúpula. Da última vez, fui só de acompanhante. Seu status este ano é completamente diferente do ano passado. Este ano você é convidada por direito. Talvez no ano que vem, os organizadores até a convidem para falar no palco. Aceito seus bons votos. Volte e prepare-se para o fórum. Obrigado. Acerte a Clara, tem uma reunião de emergência. Então ela me pediu para trazê-los à empresa, para esperar por ela. Obrigada. SRTA Moreira, estes são os pais da SRTA Clara. Leve-os ao escritório para esperar a SRTA Clara. Certo. Muito obrigada. Obrigada. Rafael Mar, StarTech. Seu Costa e Dona Celeste. A SRTA Clara está em uma reunião na sala de conferências ao lado. Vou levá-los ao escritório dela para esperar. A reunião está acontecendo aqui? Sim. Podemos dar uma olhada. Bem, não vamos atrapalhar. Só uma espiada. Por aqui. Obrigado. por favor, leve-nos ao escritório. Sigam-me. Vamos. Que legal. Dê uma olhada. Você acha que todas essas pessoas são gerenciadas pela nossa filha? Seu Costa e Dona Celeste, aguardem aqui a SRTA, Clara. Vou indo agora. Certo. Muito obrigado. O caramelo está bem gordo. Parece que não perdeu muitas refeições. Seu Costa, venha ver o mar. É tão lindo. Cuidado, este lugar é todo transparente. Eles podem nos ver. Os outros estão ocupados trabalhando. Quem tem tempo de olhar para você? Eu nunca nem sonhei que minha filha pudesse ter um escritório tão grande. Não é surpresa qualquer grande coisa que nossa filha realize. Só depende se ela quer ou não. Era você quem sempre dizia para não deixá-la trabalhar demais. Isso mesmo. Veja como a Estela está apresentável agora, quando entra e sai dos lugares. Mas por mais imponente que pareça diante dos outros, ela aguenta tanta dificuldade nos bastidores. Lutando sozinha em uma cidade grande e estranha. Ela deve ter engolido muitas mágoas. Não é nada fácil. Embora ela não nos conte nada, como mãe dela, como eu não perceberia. De fato. Não mencione essas coisas na frente da Estela daqui a pouco. Você sabe bem o quanto nossa menina é determinada. Eu sei. Só espero que a Estela
possa ser uma pessoa comum, feliz e satisfeita. Desde que tenha alguém que cuide ao seu lado, já é o suficiente. Você está certo. Só que não faço ideia do que está acontecendo entre o Rafael e ela agora. Mãe! Pai! Então nosso chefão terminou a reunião, hein? Parem de brincar comigo, sentem-se. E então, cansados da viagem? Não estamos cansados. Os jovens daqui foram muito respeitosos conosco. Que escritório enorme! É realmente grandioso. A Henristella é uma empresa líder no setor. Sua filha é vice-presidente, afinal. Ela deve ter um tratamento melhor. Mas também significa que ela pode estar mais ocupada. É verdade. Nada mal, mas não se deve ficar arrogante com pequenas conquistas. É preciso permanecer humilde e diligente e continuar se esforçando. Não dê ouvidos ao seu pai. Não pense só em trabalho o tempo todo. Trabalho não é tudo na vida. Descanse bem, coma bem. Manter-se saudável é o mais importante. Se sua saúde desmoronar, todo o resto está fora de questão. Eu sei, não se preocupem. O que o Rafael está fazendo, afinal? Faz muito tempo que não o vemos. Exatamente. Ele está ainda mais ocupado. Muito mais do que eu. Seu pai tem um velho amigo do exército, que também mora em Porto Estela. Sabendo que viemos, ele quer nos convidar para uma refeição. Já que vocês estão ocupados, vamos marcar para hoje à noite, seu Costa. Hoje à noite, então. Sua mãe e eu não vamos incomodar você. Vocês não me incomodam. Trabalho é trabalho, não se distraia. Vocês não me incomodam. Está bem, então? Vou pedir ao motorista para levá-los. Não precisa, só nos deixe no hotel. Não se preocupe com a noite, podemos ir andando. Estas são suas assinhas de frango favoritas. E isso, você vai fazer hora extra? Não vai. Divida com seus colegas depois. São da casa do André, não são? É aquela loja que você mais ama. Trouxemos bastante. Você pode dividir com seus colegas. Me ligue depois que terminarem de jantar. Tá, a gente vai indo. Tá, indo. Cuidado na estrada. Não se preocupa. Vem, pega um pouco. O que foi? O restaurante não tá bom. É que eu não tô com muita fome. Você tem que pensar positivo em tudo. A Dona Celeste é tão otimista e bondosa. Quem é bom tem proteção divina. Mas agora ela nem consegue sair da cama. Deixa eu te contar um segredo. Ouvi dizer que quando as pessoas tinham preocupações, elas procuravam um buraco de árvore para compartilhar as tristezas, a melancolia e as coisas ruins. Fazendo isso, elas se sentiam muito mais aliviadas. Agora eu posso ser o seu buraco de árvore. Não precisa, você também tem que comer. Você sabe qual fruta no mundo não tem casca? Uva. É morango, framboesa e jabuticaba. Porque elas não têm casca. Seu trocadilho não funcionou. Eu não queria te contar uma piada. Eu queria te dizer que eu superei quando sofri cyberbullying antes. Naquela época, você me contava piadas, me consolava e me incentivava a ser otimista. Então, por que você não consegue fazer o mesmo agora? Você lembra o que me disse naquela época? Você disse que cada obstáculo passaria no seu devido tempo. Obrigada. Tudo bem, você sempre esteve comigo quando eu estava passando por momentos difíceis. Agora que a Dona Celeste está com problemas, eu vou ficar com você também. A Dona Celeste foi tão boa comigo, eu a considero minha madrinha. Vamos cuidar dela juntos no futuro, pode ser?
Come mais um pouco, vai. Você precisa se cuidar bem para cuidar da tia Celeste. Isso. Come tudo. Tá. Tomou um chá? Obrigada. De nada. Tomou um chá. Obrigado. Não sei do que você gosta de comer. Eu só pedi uns pratos aleatórios. Vamos conversar enquanto comemos. Você tem estado muito ocupada ultimamente. Eu tô bem. Não muito ocupada. Tia, você queria me ver por algum motivo hoje? Porque você não veio na nossa casa durante o Ano Novo. Eu tive algumas discordâncias com a Estela naquela época. Então agora vocês dois... Parem de rodeios. Qual é exatamente a situação entre você e a Estela agora? Nós terminamos. Quando vocês terminaram? Antes do Ano Novo. Era o que eu imaginava. Vocês dois não voltaram juntos para o Ano Novo. Achamos que era só uma briguinha. Agora sabemos que terminaram naquela época. A culpa foi minha. Me diga o verdadeiro motivo do término. Clube Luan Lua. O caso com a Rafael Mar foi um descuido meu. Não contei a ela a tempo. Me desculpe. Não precisa falar assim. Embora a gente não entenda os acordos de negócios que você fez, quando se trata de questões sentimentais, com certeza não é culpa de uma só pessoa, certo? Você pode achar que a Estela não te entende muito bem, mas eu sou mãe dela. Conheço ela muito bem. Agora que a Estela aceitou voltar para a Estela, significa que ela não te culpa mais, entende? Obrigado por nos explicar tudo isso. Eu e a mãe dela não paramos de nos preocupar. Por isso pensamos em vir a Porto Estela dar uma olhada. Tia Celeste, eu ainda tenho sentimentos pela Clara Estela. A Estela sempre foi teimosa desde pequena. Ela não gosta de demonstrar fraqueza. Vocês estão separados há tanto tempo agora. Você acha que podem voltar? O fato de terem chegado ao ponto de terminar já prova que havia problemas entre vocês. Mesmo que um dia vocês realmente voltem, ainda vão enfrentar os mesmos problemas. Como pais, não interferimos nos sentimentos de vocês. Mas se você realmente quiser voltar com a Estela, espero que pense bem primeiro. Se surgirem problemas de novo, quem vai estar disposto a ceder para o outro? Com certeza não queremos que a Estela se machuque de novo. Algodão doce. Aqui está. Obrigada. Que sabor você quer? Qualquer um você decide. Eu quero um de morango. Um de morango, né? Seu Costa, devemos falar com a Estela sobre o Rafael?
Deixa pra lá, a Estela com certeza sabe o que se passa no coração dela. Não vamos dificultar as coisas para ela. E ela parece estar de bom humor. Deixa pra lá, contanto que ela esteja feliz. Vamos. Assim tá bom? Tudo bem, tá ótimo. O de morango. Vocês estão cansados? Não. Vamos, a gente vai de lancha. Tá bom. Bem feliz. Vamos, vai. Foi divertido dessa vez. Foi muito divertido. Da próxima vez, eu levo vocês pra conhecer essa região. Só que foi cansativo pra você. Eu não tô cansado. Tem uma coisa. Depois de conversar muito com seu pai, a gente acha que devia perguntar pra você. O que foi? A gente falou sobre ir visitar o antigo companheiro de armas do seu pai. A gente foi ver o Rafael. Sua mãe. E eu já sabemos o que aconteceu entre você e o Rafael. O que ele te contou? Ele disse que sentia muito por você. Eu não contei antes porque tinha medo que vocês se preocupassem. Tanto seu pai quanto eu entendemos. Estela, tudo bem? Se você não tiver namorado, Contanto que você esteja feliz, tá ótimo. Lembra, não importa o que aconteça. Sua mãe e eu amamos muito você. Eu sei. Tudo bem. Você já chegou. Tá bom, a gente já vai. O motorista chegou, vamos. Vamos. Mas não precisa se preocupar. Eu tenho uma visão clara da situação com o Rafael Campos. Eu vou lidar bem com o nosso relacionamento. Que bom, a Estela já é uma moça crescida. Não importa o quanto eu cresça, ainda sou sua filha. Eu consegui mandar ele sair. Beatriz, você vai sair? Vou comprar umas frutas. Não precisa ir. Eu já comprei. Também trouxe um buquê. A tia não pode sair da cama agora. Olhar coisas mais bonitas faz a gente se sentir melhor. Obrigada, você é tão atenciosa. Vamos então, vamos. Vamos. É fácil de andar. Bem, vamos. Obrigado. Vamos. Lemos, só tem um pacote de tiras picantes sobrando. Compra mais para mim amanhã, rápido. Comer tão sem graça o dia todo. São as tiras picantes que estão mantendo meu apetite. Você não me disse antes que comer muitas dessas tiras picantes faz a gente engordar. Deixa pra lá. Vou engordar mesmo. Pela felicidade do meu filho, vou aguentar, vou aceitar. Vou ser feliz e gordinha. Mas quando você acha que eu paro de fingir, minhas pernas estão atrofiando de tanto ficar deitada. O que você está fazendo? Dona Celeste. Não traga mais as tiras picantes. Venha trabalhar normalmente amanhã. Passe para cá. Me diga, Dona Celeste, o que está acontecendo?
Eu realmente tive uma crise de hipoglicemia e desmaiei. E aí? Aí a culpa de tudo isso seria sua. Você está cortejando a Dona Clara há tanto tempo. Nada de progresso, estou ficando ansiosa. Eu só queria dar um jeito de juntar vocês dois. Dona Celeste, você passou dos limites. É assim que você dá um jeito? Se eu morrer de susto por sua causa, vou ver para quem você vai fazer casamento. Não diga isso. Que besteira. Vá sentar ali. Você nos deixou preocupadíssimos nesses últimos dias. Estamos aliviados em saber que você está bem. Dona Clara, eu sinto muito mesmo. Eu estava realmente muito ansiosa. Você não está chateada comigo, está? Tia Celeste, se você está bem, eu vou indo. Dona Clara, não vá. Fique mais um pouco. Deixa, estou indo, tia Celeste. Dona Clara, venha nos visitar sempre. Eu venho quando tiver tempo. Obrigada pelas flores. O que você está fazendo aí parado como um bobo? Vá depressa atrás dela para acompanhá-la. Que cabeça dura. Fingir estar doente não foi em vão. As tiras picantes não foram comidas à toa, hein? Tenha uma boa viagem. Vou indo primeiro. Minha mãe adora se preocupar à toa. Que confusão que isso virou. Você se esforçou bastante nesse período. Tudo bem, não precisa se preocupar. A boa saúde da tia Celeste é o melhor. Clara esperta. Considerando o quanto minha mãe tentou, você não está planejando mudar de ideia? O que foi agora? Insistir com insistência não é meu estilo. Vou perguntar mais uma vez. Quais são seus verdadeiros sentimentos por mim? Diga o que você acha que é ruim em mim. Eu posso mudar. São tantos para contar, não consigo terminar. Nem em um dia e uma noite. Entendi. Mas você também tem muitas qualidades. Você é justa, otimista e gentil. Essas qualidades são brilhantes o suficiente para ofuscar seus problemas. O que você quer dizer? Você me confundiu. Se você não entendeu, deixe pra lá. Você gosta de mim. Então, Vou te dar um período de experiência. Um período de experiência. Vá em frente! Me teste o quanto quiser! Tenho certeza que serei efetivado imediatamente. Amanhã é seu aniversário. O que você quer de presente de aniversário? Você também quer vê-la. Veja como eu sou incrível. Venha, vamos duelar. Veja meu soco de gato. Você acha que não consigo lidar com você, pirralho? Amanhã é meu aniversário. Você pode passar comigo? Você esteve presente em todos os aniversários do Caramelo antes. Espero que você não falte desta vez. Você acha que ela vai concordar? Tudo bem. Vamos.
te levar para comer comida enlatada. O que houve? Caramelo. Quanto tempo? Morri de saudade de você. Você preparou tudo isso? Achei que você gostaria de passar mais tempo com o caramelo. Então preparei um pouco de comida. Você sentiu saudades de mim. Muitas saudades. No ano novo, nós te enviamos nossas bênçãos juntos. Obrigado. Assim, trouxe um chapéu de aniversário para você e um babadozinho. Vem aqui, deixe-me ajudá-lo a colocar. Por que você não está saindo? Você está bravo comigo. Deixa eu te ajudar. Vamos, saia. Você gostou? Que fofo. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Aqui está. Obrigado. Você fez este bolo. São todas as coisas que ele gosta de comer. Eu estava preocupado de não conseguir cuidar bem dele sozinho. Li alguns livros sobre gatos. Aprendi a fazer comida para gado. Você cuidou muito bem dele. Nós encontramos o caramelo juntos. Eu tenho a responsabilidade de cuidar bem dele. Ah, sim. Hoje é o aniversário do caramelo. Também preparei um bolo para você. Eu também tenho um Aqui está. Obrigado. colher. Meus pais foram falar com você alguns dias atrás. Sim. Sinto muito. Durante o ano novo, não contei a eles porque tive medo de afetar o humor deles. Tudo bem. Estou muito grato por ter tido a oportunidade de explicar e pedir desculpas aos seus pais. Você não precisa se desculpar. Mas eu magoei o coração da filha dele. Eles não querem que você se machuque, nem eu. A varinha de brincar para gatos ainda não quebrou. Uma vez ela quebrou. Comprei uma nova, mas ele não gostou. Por que era que você comprou para ele? Talvez tenha o seu cheiro nela. Então eu consertei um pouco e ainda dá para usar. Você é bem sentimental, não é? Deixa eu tirar uma foto sua com o caramelo. Claro. Vamos, hora da foto.
Grupo Dongyang. Dispositivos médicos Joe é suspeito de suborno em larga escala. O caso irá a julgamento em breve. Você soube? O caso da dispositivos médicos Joe vai a julgamento nos próximos dias. Rodrigo ainda está sob custódia. Sob fiança, eu acho. De qualquer forma, não há mais liberdade para ele. Dizem que, uma vez que as acusações forem aprovadas, ele deve ir para a cadeia. A dispositivos médicos Joe está completamente acabada. Não sei quem eles ofenderam, mas certamente foi implacável. Ele mesmo tem culpa por se envolver em atividades ilegais primeiro. Isso também é verdade. Já ouvi alguns fornecedores falarem sobre esse assunto antes. Todos dizem que se fossem o Rodrigo, levariam junto a pessoa por trás disso. Eles meio que adoram ver o circo pegar fogo. Está assinado. Estou indo embora. Talvez devêssemos levar nosso relacionamento para o próximo nível. Deixando a Tonke adquirir totalmente a Guanhua. Deixe-me pensar. O que há para pensar? Você não confia em mim? Não é que eu não confio em você. Afinal, fundei a Guanhua sozinho. A Guanhua é a minha vida. Devo ser cauteloso ao entregar minha vida a outra pessoa. Não é só a Guanhua que você pode entregar a mim. Não sou como o Rafael Campos. Eu nunca usaria a mulher que amo. Posso provar com o tempo que sou digno da sua confiança. Preciso atender uma ligação. Sr. Ju, eu realmente quero ajudá-lo. Mas você sabe que meu... Não tente me enganar. César Heitor, você já me usou muito antes. Sr. Zu, isso está errado. Estávamos cooperando. Eu já disse que eu encobriria nisso. Também sinto muito pelo que aconteceu. Pense bem, você ofendeu alguém. Soube que alguém denunciou a dispositivos médicos Joe. Quem mais poderia ser senão o Rafael Campos? Toda mágoa tem uma origem. Você precisa ficar de olhos abertos. O que aconteceu? Vários especialistas contratados pela Dongyang Médica mudaram de ideia de repente. Fomos ingênuos. Não deveríamos ter sido tão ansiosos para convidar esses especialistas de volta. Devemos pensar em uma solução agora. Precisamos conversar com eles pessoalmente. Posso contatar chineses em outras universidades e escolas de pós-graduação para ver se conseguem fazer contato. E estou disposto a ir pessoalmente e convencer os especialistas. Vou providenciar alguns amigos em Hong Kong para ajudá-los. CRDA. Clara, continue a desenvolver o banco de talentos. As dificuldades que enfrentamos agora são apenas a ponta do iceberg, mas problemas estão por vir. Espero que possamos trabalhar juntos e superar as dificuldades. Cozinha do Lang. Lembro da última vez que jantei aqui com você, fui rejeitado. Não esperava que se transformasse em uma despedida tão cedo. Não faça aparecer um adeus para sempre. Estarei aqui para recebê-lo quando voltar triunfante. O quê?
Bem, se eu falhar, você não vai mais me receber. Você nunca falhou. O que foi? Fazer outro truque de mágica? Fazer o truque uma vez é novidade, mas repetir sempre fica batido. Tira essa pressão. Já pensei nisso. Tem uma coisa que preciso te contar. O Rafael Campos também veio, na primeira vez que jantamos aqui. Ele estava parado na porta, olhando para você e não entrou. Acho que ele não queria sair com a Marina. Ele só liga para você. Se você ligasse menos para ele, eu teria tentado ficar com você. Mas você não tem espaço para mim. Então vou fazer o papel de bom moço e te dar uma força. A vida é curta. Não deixe arrependimento. A gente se conheceu por acaso. Já que começou por acaso, que termine por acaso também. Alguém já te disse que, além de cientista, você parece mais um poeta. Tá dizendo que eu falo com ironia? Com certeza. Clara Estela, você é uma moça muito legal. Espero de coração que você encontre a felicidade. Obrigada. Desejo o mesmo. Você é excelente e engraçado. Com certeza vai encontrar a felicidade. Mas também tenho pena de você. Você é inteligente e bonita. E mesmo assim perdeu um cara legal como eu. Que pena! Grupo Dongyang. Senhor Rafael, estava me procurando. Sente-se. Como está a transição com o professor Queiroz? Muito bem. Ele é um profissional com forte execução, motivação e comprometimento. Com ele, a criação do canal de repatriação de talentos vai ser rápida. Você tem acompanhado a Guanghua ultimamente? Está falando da parceria da Guanghua com a Tonki? O que você acha? A Guanghua vinha desenvolvendo o Xiaobai dentro da Dongyang Médica, dependendo do banco de dados Dr. Nuvem da Dongyang Médica. Assim que a Dongyang Médica lançar seu robô de diagnóstico, vamos ultrapassar o Xiaobai rapidinho. Mas se a Guanghua começar a construir seu próprio banco de dados agora, em alguns anos, a conclusão do banco de dados pode eliminar totalmente a dependência do banco de dados antigo da Dongyang Médica. E o mercado não é mais o mesmo. O setor está crescendo rapidamente. Uma jornada que antes levava décadas, agora pode ser concluída em 10 ou 5 anos. Nesses anos, a Tonki não é páreo para a Dongyang Médica, mas agora eles estão fazendo a combinação de software e hardware, como a Dongyang Médica. Além do apoio da Guanghua, alcançar-nos no futuro é possível. Entendo que o alvo da Dongyang Médica nunca foi a Tonki. Fazer o setor de tecnologia médica florescer e alcançar um mercado ganha-ganha para beneficiar mais pessoas comuns são as metas futuras da Dongyang Médica. CRTA. Clara, depois de viajar para a Alemanha, sua visão e mentalidade realmente mudaram. Fico tranquilo em confiar o banco de talentos a você.
Obrigada. Desejo uma palestra tranquila amanhã. Cidade de Shenzhen. Quinta Expo e Cúpula de IA Médica de Shenzhen. Quanto tempo? Quanto tempo, senhora Zélia? Não esperava que a Guanghua e a Tonke tivessem cooperado. A Guanghua tem a tecnologia e a Tonke tem os fundos. Por que não? Não é exclusividade da Dongyang Médica contratar talentos técnicos com altos salários. Conversamos depois. Por favor, sente-se. Expo e Summit de IA em Medicina de Shenzhen. Bem-vindos a esta Expo e Summit de IA em Medicina de Shenzhen. Obrigado a todos os empreendedores e fundadores de startups por nos proporcionarem esta oportunidade valiosa. Vamos receber uma figura de destaque no setor. Ele também foi o convidado de abertura no último fórum, o Sr. Rafael Campos, CEO da Dongyang Médica. Por favor, recebam-no para proferir uma palestra fascinante. Medicina e humano. Eu de novo. Parece que minha palestra do ano passado foi bem recebida. Acho que não tenho chance de estar aqui de novo. Minha palestra anterior foi sobre tendências do setor e planejamento da Dongyang Médica. Tudo sobre o panorama geral. Hoje quero falar sobre algo diferente, como medicina e humano. 2 anos atrás, a Dongyang Médica organizou um evento médico no interior, num lugar chamado Vila de Pesca de Qintian. A paisagem lá é realmente linda e as pessoas são simples e honestas. Mas os recursos médicos lá eram extremamente escassos. Havia apenas um pequeno posto de saúde para tratar doenças leves dos moradores. Ir à cidade para ver um médico é complicado. Então, quando muitos enfrentam doenças que o pequeno posto de saúde não pode curar, eles acabam suportando. Tenho uma amiga que também participou do evento de clínica gratuita naquela época. Conhecemos uma senhora que precisava usar uma prótese na perna por causa de uma lesão. Uma prótese mal ajustada dificultava sua caminhada. Então ela viveu com sensibilidade e baixa autoestima por décadas. Esse caso inspirou minha amiga a abrir um negócio de dispositivos médicos personalizados. Ela me disse que o objetivo de desenvolver tecnologia médica é permitir que as pessoas tenham acesso a cuidados médicos e tenham uma vida melhor. Como profissional da área médica, a maior realização é ver que o produto que você desenvolveu pode salvar vidas. Olha só, sua prótese funciona tão bem. Você está até melhor do que eu. Exatamente. Minha perna é uma prótese feita para mim durante o evento de clínica gratuita. Disseram que foi feita sob medida para mim de acordo com minha situação real. É tão boa de usar. Com essa prótese, Yuhong pode andar com facilidade. Planejamos sair e nos divertir juntas. Passear e conhecer lugares diferentes. Está bem. 6 meses atrás, a Dongyang Médica e a Rafael Mars Startech lançaram em conjunto um evento de clínica gratuita, personalizada em áreas remotas, ajudando essa senhora a conseguir uma prótese adequada e fazendo a vida dela brilhar novamente. Quinta Expo e Cúpula de IA Médica de Shenzhen. Participei de muitos eventos de clínica gratuita e conheci muitos pacientes parecidos. Descobri que o que as pessoas comuns precisam para a saúde é, na verdade, bem simples. Talvez seja apenas um analgésico que realmente funcione. Ou talvez seja apenas uma prótese personalizada e com bom custo-benefício. Mas e nós? Às vezes, estamos ocupados desenvolvendo e brincando com conceitos sem ouvir com atenção e perceber o que as pessoas comuns precisam.
É a mesma coisa nos relacionamentos. Sempre dou a você o que eu quero. E digo o que quero que você saiba, achando que isso é proteção, mas no fim se torna uma desculpa vazia. Ignorando o que você quer e o tipo de amor que você precisa. O amor é mútuo e a tecnologia médica também. Ciência e tecnologia para o país, curando doenças para o povo. Só alcançando as pessoas podemos beneficiá-las. Uma verdade tão simples, mas que me custou muito para entender. Gostaria de anunciar algo aqui. No futuro, a Dongyang Médica se unirá a Rafael Mars StarTech, investindo 20 milhões por trimestre para ajudar 30 cidades e 150 vilarejos, implementando eventos de clínica gratuita personalizados, ajudando mais pacientes necessitados e fornecendo serviços de acompanhamento para pacientes que participam dos eventos de clínica gratuita, para garantir sua saúde constantemente. Na verdade, a vida não é nada além de buscar duas coisas. Uma é o ideal que exige luta para a vida toda. A outra é um parceiro que possa caminhar lado a lado. Com este fórum, quero lutar por mim mesmo uma vez. Espero que o amigo que me ajudou a sair da névoa possa me dar outra chance. Quanto ao ideal, continuarei trabalhando duro. Espero que todos vocês aqui presentes não esqueçam sua aspiração original e sigam em frente. Obrigado. Chamando meu nome de longe para me guiar. Obrigado. Acredito que depois de ouvir esse discurso do Sr. Rafael, vocês devem estar muito tocados. O desenvolvimento da saúde inteligente precisa de empreendedores e fundadores de startups com aspiração original e ideais, como o Sr. Rafael e todos vocês aqui. Vamos receber o Sr. César Heitor, CEO da Tonke. Por favor, recebam o Sr. César. Sim! Sou César Heitor, da Tonke. Agradeço muito o que o Sr. Rafael disse agora há pouco. Como parte da comunidade médica, A Tonke está se desenvolvendo há uma década. Ao longo da década, a Tonke tem inovado e seguido em frente. A Tonke já assinou um acordo estratégico com a Guanhua. Continuaremos a desenvolver a saúde inteligente juntos. Cartão do perdão. Com este fórum, quero lutar por mim mesmo uma vez. Use este cartão para perdoar o Sr. Rafael uma vez. Apenas para Rafael Campos. Espero que o amigo que me ajudou a sair da névoa possa me dar outra chance. Rafael Campos. Rafael Campos, onde você está? Quero te ver agora. Senhor Lourenço, você sabe onde está o Sr. Rafael? Há uma emergência na Dongyang Médica. O Sr. Rafael foi para o aeroporto.
Tenho coisas para resolver. Vejo você em casa mais tarde. Caramelo? Deixa eu ver. Você sentiu saudades de mim? Como você ficou mais gordo do que da última vez? Deixa eu ver se você sentiu saudades de mim. Coisas que quero realizar com o Rafael. Cada um segura uma ponta, colocando o tabuleiro de xadrez. E estamos num dilema. Você gostaria de comprar um bilhete de loteria? Sim. Surpresinha ou escolher seus próprios números? Vou escolher meus próprios números. Pode escolher. 9, 4, 11. Fingindo que o amor não tem nada a ver com ganhar ou perder. Mais uma vez você está diante de mim. 4. Comprar bilhetes de loteria com números de aniversário. Descrevendo um mundo que não me é familiar. Aquelas coisas que parecem distantes, mas estão entre você e eu. Nós nos testamos e vemos quem cruzará a fronteira primeiro. Se eu pudesse me aproximar de você, nossas memórias se sobreporiam lentamente. O tempo constrói muros para tornar a solidão pelo menos segura. Não deixe a compreensão se tornar uma aventura. Papete. Nome do proprietário: Rafael Campos, Clara Estela. 7. Ir juntos ao pet shop para dar banho em caramelo. 8. Criar peixes juntos. É melhor não deixar caramelo saber. Embora os suéteres sejam quentes, eles veem com uma dor pungente. Tentar se acostumar também é uma forma de coragem. Estamos em lados diferentes e começamos um jogo, mas estamos num dilema. Sempre esperando. Nós vamos imprimir em 3D estatuetas de uma família de 3 e ver nossos pais juntos para fazer julgamentos quando o amor transforma em um jogo de troca. Será extremamente ruim. Pacote. Estela. Estela.
Estela. Onde você está? Senhor Rafael, quanto tempo? Rodrigo. Você não esperava, não é? Eu voltei de novo. Onde está Clara Estela? Você sente falta dela. Vou deixar você ouvir a voz dela. Como está? Soa bem. Você está morto. Me ameaçando? Rafael Campos, agora sou um fugitivo. $500 mil. Venha sozinho. $5 milhões. Venha sozinho. Se você ousar chamar a polícia, eu garanto Que ela nunca mais vai falar de novo. Não me culpe. Culpe o Rafael Campos. Ele era meu alvo. Mas você estava na casa dele. A culpa é dele pelo que me tornei agora, 10 anos. A Dispositivos Médicos Show está operando há 10 anos. Ele arruinou tudo pelo que trabalhei. Mais de 1000 funcionários da empresa perderam o emprego da noite para o dia. Eu o ofendi? Por que ele fez isso comigo? Não tenho mais saída. Ele não me deixa viver! Então vamos morrer juntos! Deixe-me dizer uma coisa. Não quero dinheiro nem acordo. Eu o quero morto. Tomás Santos. Senhor Rafael, o que houve? Clara Estela foi sequestrada por Rodrigo. Na antiga fábrica de aço de Porto Estrela, chame apoio. Senhor Rafael, onde você está? Não se precipite. Espere por nós. Senhor Rafael, está me ouvindo? Alô, Sopa! Senhor Rafael, você é saudável. Senhor Rafael, cadê os $5 milhões? Não vai me dar? eu lhe dou o dinheiro. Solte-a primeiro. Corta essa. Me dê o dinheiro. Vou empurrá-la. Espere! O dinheiro está no carro. Depois de pegar o dinheiro, você também vai precisar do carro.
Está me enganando. Não tem 5 milhões de dólares. É você que está me enganando. Como eu prepararia 5 milhões da noite para o dia? As coisas naquela bolsa valem 2 milhões de dólares. O resto do dinheiro está neste cartão. Solte-a. Não esperava que o arrogante Sr. Rafael fosse um apaixonado. Você amou para mim. Eu mereço esse dinheiro. Prometo que vou pegar seu dinheiro e deixá-los em paz. Não me causar mais problemas. Eu quero dinheiro e você a quer. Estamos quites. Está bem. Vá. Como ele está? Não se preocupe, não é grave. O sangue na roupa dele veio dos arranhões. Mas ele tem uma fratura por compressão na coluna lombar. Você vai sentir dores intermitentes por um tempo. O principal é ficar de repouso. Principalmente os hematomas e arranhões no corpo dele. Cuide bem deles. Estou indo. Me avise se precisar de ajuda. Certo. Obrigada. O médico disse que você precisa descansar bem. Vou abaixar a cama para você. Você pode me perdoar? Mais uma vez, você está diante de mim. Eu já te perdoei há muito tempo. Eu disse que queria um amor intenso. Não era isso que eu queria dizer. Eu sei. Hoje foi um acidente. Não pense demais nisso. Acidente. Quando você caiu segurando o Rodrigo, pensou que eu poderia pular junto com você.
tempo constrói muros para tornar a solidão ao menos segura. Às vezes você me deixa insegura. Rafael Campos, você é incrível. Você tem seus métodos e visão. Mas nunca me conta seus planos. Sempre ouço sobre seu outro lado pelos outros. Você é muito distante de mim às vezes. Você sabe tudo sobre mim. Mas eu não posso saber tudo sobre você. Eu nem consigo te ver com clareza. Eu costumava pensar que você estava no topo e eu estava no meio da montanha. Talvez eu não sinta o mesmo que você. Então eu queria subir e ver por mim mesma. Mas agora sinto que quero ir além do topo da montanha. Quero estar ao seu lado, logo atrás de você. É começar um jogo, mas estamos em um dilema. Se estivéssemos juntos, tenho medo de estar gostando de você. Então eu gostaria de saber mais sobre você antes disso. Quero saber o que você pensa. O que planeja fazer? Mesmo que um dia você entre em uma área cinzenta, então eu faria parte de uma conspiração. Mas quero saber por que faço isso por você. Não importa o que aconteça no futuro. Estarei sempre ao seu lado. Mas quero saber por que estou lutando. Será extremamente ruim. Então talvez devêssemos recomeçar. Não como investidor e empreendedora, nem como superior e subordinada, mas como Rafael Campos e Clara Estela. Um encontro casual. Aquele rosto na memória agita as emoções, falando e também ouvindo. Eu estive esperando por essa pessoa. O cansaço é comum. Você está sempre atrás de mim. Esse é RTA, Clara. Prazer em conhecê-la pela primeira vez. Você é o primeiro a notar minha frustração. Prazer em conhecê-lo também, Sr. Rafael. Não precisa se aceitar rápido demais. Não precisa se apaixonar apressadamente. Ainda pairando no mesmo lugar, sem ir embora. Esperando que um dia você retorne. Falar primeiro não é admitir derrota, nem a apostas dramáticas. Mesmo que seja difícil, disposto a recomeçar tudo de novo, ainda serei dedicado, não apenas de passagem, apenas de passagem. Senhor Lourenço, estava me procurando. Sente-se. Você encontrou alguma dificuldade no trabalho recentemente? Todo mundo está se dando muito bem agora. E a comunicação está fluindo bem. Senhor Lourenço, precisa que eu o atualize sobre o progresso do projeto? Não precisa, só estou preocupado com seu trabalho. Não quero apressar o progresso. Fique tranquila, tudo está indo bem agora. Ótimo. Da última vez... Você fez inovação tecnológica para o software de impressão médica 3D? O que contribuiu muito para a empresa.
Temos grandes expectativas para você. Certamente não decepcionarei ninguém. Agora há uma grande oportunidade. A empresa planeja enviar um executivo técnico para a base Dongyang, na Alemanha, onde trabalhará como diretor adjunto do Departamento de Tecnologia e estudará por um período de 3 anos. Após o qual será promovido diretamente a diretor de tecnologia da Enristela. O Departamento de Tecnologia 1 está de olho nessa oportunidade. Mas eu ainda prefiro você. O que você acha? Senhor Lourenço, afinal, isso é algo importante. E aconteceu de repente, Você não precisa me responder agora. Você tem 3 meses. Volte e pense bem. Mas deixe-me lembrá-lo. Oportunidades como essa são raras. Espero que você possa aproveitar. Obrigada, Senhor Lourenço. Vou pensar melhor quando voltar. Onde você se machucou? Estou bem, só alguns arranhões. Já está enfaixado? Seu pulso está muito machucado? Não. Tem mais algum ferimento no corpo? Não esconda da gente. Não tem mais. Como está o Rafael Campos? Ele está dormindo ali agora. Rodrigo, por que você não nos contou imediatamente? Quando aconteceu uma coisa dessas, fiquei tão preocupada com você. Se a gente não tivesse perguntado. Quando você ia contar? Nunca conte isso para os meus pais. Tenho medo que eles se preocupem. Entendi. Você tem medo que eles culpem o Rafael Campos. Como estão as coisas entre você e o Sr. Rafael? Você vai perdoar ele. Nós já nos reconciliamos. Que bom. Que bom. Sempre achei que vocês dois são perfeitos um pro outro. Seria uma pena se vocês se perdessem. Ficamos tão aliviados que vocês se reconciliaram. Aqui está o mingau que trouxemos pra você. Não vamos incomodar mais. Tome enquanto está quente. Tá. Aqui está a roupa que eu trouxe pra você. Cuide bem do Sr. Rafael. A gente vem ver vocês 2 amanhã. Tá bom. Isso está um pouco pesado. Seu pulso aguenta. Sem problema. Foi só um arranhãozinho. Cuidado. Podem ir indo. Então descanse bem. Tá. Descanse bem. Lia Madalena. Lia Madalena. Como estão as coisas na empresa? Está tudo bem. Eu acalmei todo mundo. Que bom. Lia Madalena. O que foi? Como está a Estela? Ela teve alguns arranhões. Quando a Clara e eu fomos lá, O Sr. Rafael estava descansando. Então não o incomodamos. Que bom, então. Vamos visitá-lo juntos amanhã.